Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Confusão no vestiário do Beira-Rio, relatada em súmula pelo árbitro da partida. Vamos falar também sobre o treino aberto de Ramon Dias e as novidades testadas pelo técnico na atividade desta manhã. O Inter e a sua preparação para encarar o Botafogo. Será que com casa cheia? Vamos falar sobre isso e tudo mais aqui no canal, depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Bora falar de Inter. Vamos lá, pessoal, muito boa tarde, boa noite para você que está me acompanhando aqui no YouTube. É um prazer estar de volta aqui trazendo novidades do Internacional. E eu quero começar, pessoal, ainda falando da partida de ontem à noite no estádio Beira-Rio, porque o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, na súmula da partida, acabou relatando algumas ofensas recebidas por ele e pela equipe de arbitragem por parte de dirigentes do Internacional e de pessoas da comissão técnica. O árbitro acabou colocando na súmula que 3 pessoas, entre elas o presidente Barcelos, o diretor esportivo Andrés D'Alessandro e o diretor jurídico do Inter, o Jorge de Oliveira Filho, essas 3 pessoas teriam ofendido o árbitro e dito as seguintes palavras: pô, de novo, tu aqui nos roubando, de novo tu nos prejudicando. Mais ou menos, aí fiz uma figura do que teria sido relatado aí pelo árbitro da partida ainda no fim do primeiro tempo, quando o Inter reclamava do gol anulado do Oscar Romero. No fim da partida, e na volta do intervalo, na verdade, o relato é que o analista de desempenho da comissão técnica do Ramon Dias, o Romanazzi, teria dito para o Bandeirinha que ele era um safado, enfim, hijo de P, vocês sabem a continuação. Então, essas ofensas que vão ser aí julgadas pelo STJD, afinal foram relatadas em súmula pelo árbitro da partida, mostrando que não apenas o Corinthians reclamou através do presidente, do seu técnico, do seu diretor executivo, mas também o Inter reclamou bastante da arbitragem no gol anulado do Oscar Romero. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o árbitro acertou na anulação do gol do Inter. De fato, o Luiz Otávio atrapalha o goleiro Hugo Souza e essa é a minha opinião. Você pode ter a sua tranquilamente, se o árbitro errou, se o árbitro acertou, mas acho que é improcedente essa reclamação do pessoal do Inter. Claro que ali no calor do jogo, tenta fazer uma pressão no árbitro, dá para entender. Mas acho que de cabeça mais fria, depois dos fatos, o presidente do Inter, o D'Alessandro, vão entender que de fato era um lance, na minha opinião, favorável à equipe do Corinthians, mas houve essa reclamação e essa discussão acalorada nos bastidores do Beira-Rio após a passagem do árbitro no fim do primeiro tempo e no início da segunda etapa. Quero falar também, pessoal, sobre novidades, porque o Inter hoje fez um treino aberto. Ramon Dias chegou a falar sobre isso na entrevista. O Emiliano disse que abriria mais treinos para que a imprensa, para que o torcedor consiga ver que os jogadores estão ali se dedicando, que o problema ele não é à vontade, que o Inter vai consertar os seus problemas, mas vai precisar de um pouco mais de tempo. E essa promessa já foi colocada em prática aí, poucas horas depois dela de fato ter acontecido, porque o treino desta manhã já foi aberto, a imprensa teve acesso a todo o treino. Eu vou ser sincero, tá? Eu não lembro da última vez que a gente acompanhou o treino inteiro do Internacional. Não lembro se aconteceu com o Roger, eu acho que deve ter acontecido em poucas oportunidades. Treinos abertos com o Roger aconteceram, mas não o treino inteiro. Então a gente teve aí uma experiência hoje diferente no CT Parque Gigante. Deu para acompanhar trabalho de aquecimento, o trabalho de construção ofensiva e, na sequência, o coletivo. E essas atividades, pessoal, trouxeram algumas notícias e informações importantes. Primeiro, nessa atividade de simulação da construção ofensiva, deu para perceber que o Ramon Dias montou o seu sistema de ataque
de uma forma que dá para a gente interpretar que ele gostaria de um 3-5-2, porque esse time tinha 3 zagueiros, 2 alas, então tinha, por exemplo, o Vitor Gabriel pela ala direita, tinha o Benítez e o Bruno Gomes como alas o Vitor Gabriel pela esquerda e o Bruno Gomes e o Benítez pela direita. Também tinham 2 volantes, tinha ali o Thiago Maia e mais um jogador agora que eu não me recordo. Tinha o meia, que era o Tabata, e no ataque tinha 2 atacantes, o Vitinho e o Ricardo Matias. Lembrando que pós-jogo os titulares geralmente não treinam no campo pela questão física, de recuperação, então trabalham mais na academia, por isso que o Ramon esboçou esse time com jogadores reservas, mas que já é um indicativo de que ele pode estar pensando e cogitando a possibilidade do Inter atuar com 3 zagueiros, como fez no segundo tempo na partida contra o Corinthians. Eu sinceramente acho uma solução interessante, aquele losango no meio-campo não deu certo, principalmente no aspecto defensivo, o Inter fica muito vulnerável pelos lados. Eu acho que esse sistema com 3 zagueiros ele dá uma equilibrada nesse problema, também libera um pouco mais o Alan Patrick e os 2 atacantes das funções defensivas. Então acho que pode ser uma solução, quem sabe é interessante, testada pelo novo treinador do Internacional. Em um segundo momento, aí no coletivo, aí sim o esquema utilizado pelo Ramon foi o 4-1-3-2. Talvez pela falta de zagueiros ou de jogadores para complementar as 2 equipes, lembrando que os titulares não participaram, então era o time reserva basicamente contra o time da base, então o Ramon optou por manter o sistema que ele vinha utilizando. Mas acredito, e pela informação que a gente tem, que nesta sexta-feira o Ramon Dias aí sim começa a trabalhar no time titular e pode voltar a esboçar esse sistema com 3 zagueiros. Quem sairia do time? Provavelmente o Romero, que deixou o campo também no intervalo para a entrada do mercado. Essa é a tendência, o Inter não perdeu nenhum jogador aí por cartão, não tem ninguém suspenso, pode ter o Thiago Maia começando a partida, que aí pode ser uma dupla aí do Luiz Otávio, com o Bruno Henrique também saindo do time, não sei, sinceramente vamos ter que aguardar aí o treinamento desta sexta-feira para termos mais informações, mas uma mudança de esquema está a caminho no Internacional. Quero falar também, pessoal, sobre uma baita novidade do treino desta manhã, que foi o Alan Rodrigues. Ele treina em separado, já no gramado do CT Parque Gigante. A recuperação dele é boa, ele teve uma lesão muscular de grau 2, se estimava ali um período de 30 dias de parada, mas ao que tudo indica, ele volta antes desse tempo. Então, olha, num cenário mais otimista, quem sabe já após a data FIFA, o Inter possa contar com esse jogador. Então enfrenta o Botafogo agora, depois para o Campeonato Brasileiro para a data FIFA e os amistosos das seleções, e na sequência o Inter volta a jogar, quem sabe já com o Alan Rodrigues. Na minha opinião, é um jogador fundamental para esse meio-campo do Inter, dá dinamismo, dá intensidade, dá marcação, é um jogador intenso tanto na hora de atacar como de defender. Então, muito importante esse retorno, boas notícias pelo menos em relação a esse jogador no CT Parque Gigante. Tá certo, galera? Eu volto amanhã, na sexta-feira, para a gente atualizar mais do Inter, da expectativa dessa partida contra o Botafogo. D'Alessandro pediu a presença do torcedor, aí uma campanha na rede social para que o torcedor lote o Beira-Rio, mas não há ainda uma previsão por parte do Inter, e eu sinceramente acho bem difícil que esse pedido seja atendido. Acho que vai ter um público obviamente melhor que a partida contra o Corinthians, que foi ali de 12 mil pessoas, mas acho que ficamos longe aí dos 40 mil para o jogo deste final de semana. Tá certo? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!